Sejam bem-vindos e vamos a um vídeo nesse momento. O apóstolo Paulo era contra o segundo casamento? Em 1 Coríntios 7, versos 10 e 11 e em Romanos capítulo 7, nos dá a impressão ou a entender que sim. Vamos ler os dois textos para melhor compreensão. Vamos ler primeiro 1 Coríntios 7, versos 10 e 11. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não se aparte do marido. É um conselho de Paulo, que não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, Paulo aconselhou que o casal não se separasse. Porém, se por acaso se separar, que deveria ficar sem casar, ou então se reconciliar. Agora Romanos 7, versos 2 e 3, que também foi escrito por Paulo. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for doutro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for doutro marido. Então o que se entende que, vivendo o marido, se a mulher largar do marido e for com outro, ou vice-versa, será chamado adúltero. 1 Coríntios capítulo 7 foi uma resposta de Paulo aos coríntios acerca do casamento. Eu tenho um vídeo sobre o assunto e eu vou deixar no final para você assistir. Paulo deu alguns conselhos aos coríntios acerca do casamento por causa das perseguições que eles sofriam naquele momento. Por isso Paulo os aconselhou aos que fossem solteiros que ficassem sem se casar. A partir daí, temos que ver o que se aplica a nós e o que não se aplica. Mas como o assunto não é esse, vamos falar apenas a questão, porque Paulo era contra o segundo casamento. Vamos analisar e ter como base esses dois textos. Paulo disse de forma literal em Coríntios que se a mulher largasse do marido, deveria ficar sem ninguém ou reconciliar. Literalmente aí foi escrito. E em Romanos também. Ele disse que será adúltera se for de outro homem enquanto o marido viver. Foi escrito de forma literal. Podemos crer que mesmo separados, não está dissolvido a união enquanto um dos cônjuges viver. Aí fica claro. Eu li um livro certa vez, que eu tenho esse livro aqui, e está escrito que o casamento é como o purê de batata. O purê é a fusão de leite com batata. A partir do momento que misturar o leite com a batata e macetar ali, não tem mais volta. Se a pessoa se arrepender, não terá mais como separar o leite e a batata. Não dá mais para separar. E é assim o casamento. É a fusão homem e mulher. O casamento é a união, dois numa só carne. Como está escrito, serão ambos numa só carne. É 1 mais 1 igual a 1. Duas pessoas se unindo e transformando em uma só. Até a morte, conforme Paulo ensina. As duas cartas foram escritas para cristãos. Então, não tem margem para um novo casamento, pelo menos para um cristão, já que as cartas foram escritas para cristão. Alguns acham que uma pessoa que veio para o Evangelho já no segundo casamento, ou então separado, tem direito a uma segunda relação, pois Deus não leva em conta o tempo da vossa ignorância, conforme Paulo ensinou.
e a pessoa não tinha o conhecimento da verdade. Quando ela se separou, quando ela se divorciou, ela não tinha conhecimento da verdade. Ou então, quando ela se casou novamente antes de vir para a igreja, e às vezes a pessoa vem com uma família formada. Separar seria um problema sério. Até muitas igrejas hoje aceitam pessoas no segundo casamento. Então seria um caso sério desfazer uma união, desestruturar uma família, filhos. Então muitos não concordam. Pelo menos eu não vou afirmar nada nessa questão do segundo casamento para um que veio assim para o Evangelho. Até porque o assunto não é este. Paulo era contra, mas com base na palavra e não com base numa opinião pessoal. Não é questão de Paulo, é questão a palavra de Deus. Paulo escreveu a Bíblia. Os livros de Coríntios e Romanos foram inspirados por Deus e não com base no que Paulo achava. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, toda e sem exceção. Não é na base do achismo, suposição ou o que Paulo achava, ou que esse ou aquele pensou. A Bíblia não é baseada em psicologia ou filosofia ou achismo. É inspirada por Deus. Paulo declarou que o que ele escreveu recebeu de Deus e não era dele mesmo. Vamos ler Gálatas, capítulo 1, verso 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Veja bem, Paulo diz que o evangelho que ele anunciou não era segundo os homens, porque não o recebi e nem aprendi de homem algum. Veja, o que Paulo ensinou, ele não aprendeu e não recebeu de nenhum homem, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então foi revelado, não foi dele mesmo. O evangelho é dos apóstolos, mas foram inspirados por Deus. Não é baseado em hipótese, achismo ou opinião própria. A Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 pessoas num período aproximado de 1500 anos. Mas o escritor é Deus. A Bíblia não se contradiz. Ela foi inspirada por Deus, escrito na linguagem humana. Pode haver erro de tradução ou até de interpretação, mas no original ela veio de Deus. A maior parte dos escritos do Novo Testamento foi escrito por Paulo, mas revelado por Deus. Então é isso aí, é uma questão. Na verdade, a questão do divórcio e o segundo casamento é uma questão longa para ser debatida. Eu peguei apenas um ponto aqui, mas existem muitos questionamentos bíblicos e passagens da Bíblia para ser analisadas e estudadas. É uma questão polêmica e que divide opiniões. Muitas igrejas aceitam pessoas no segundo casamento, até a Assembleia de Deus, por exemplo, tem muitas pessoas lá que se separaram e se casaram de volta. Até membros, pessoas que já vieram para o evangelho desta forma, né? Então, cabe a eles daí, né? Se está errado ou se está certo, aí é problema deles. E a questão aqui do vídeo não era essa, saber se é correto ou não é. Era apenas explicar aqui o que Paulo disse sobre o assunto. E vou deixar aí no final, pelo menos um, ou talvez 2 vídeos sobre o divórcio. E sobre 1 Coríntios capítulo 11, que eu falei no começo do vídeo. Muito obrigado a todos, clique em gostei, se inscreva no canal caso não seja inscrito, e até o próximo.